Vamos lá. No livro de Êxodo, ele conta que história que conta o livro de Êxodo? A saída do povo de Israel do Egito e a trajetória dele até chegar na terra prometida. Olha só, presta atenção. Vamos lá para José, vamos voltar mais um pouquinho, vou voltar em Gênesis. José estava no Egito como governante, a sua família, que um dia tinha vendido ele como escravo, foi lá para pedir ajuda, porque tinha uma grande fome na terra, lembra disso? Sim, e aí, a princípio, por causa de José, o Egito recolheu amigavelmente a família de Jacó e os seus filhos. E Jacó e os seus filhos ficaram por um tempo amigavelmente no Egito, sendo bem servidos por conta de José. Passado alguns anos, os egípcios começaram a ser hostis com os povos que estavam ali pedindo ajuda e escravizaram esses povos. Um deles foi o povo de Israel. E o povo de Israel passou 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 430 anos escravos no Egito. E 430 anos depois, escravos no Egito, eles já estavam familiarizados com os deuses egípcios, eles já estavam familiarizados com a cultura egípcia, eles já estavam acostumados a comer a comida, a migalha que o Egito dava para eles. Então imagina um povo 430 anos escravo. Imagina um povo, a mente e mentalidade desse povo. E aí Deus olha para o seu povo, para a promessa que ele tinha feito lá em Abraão, e ele fala: eu vou resgatar o meu povo do Egito. Então ele levanta um homem. Quem era esse homem? Moisés. E ele levanta Moisés com o intuito de arrancar, de tirar o povo do Egito. Né? A doutora Thaís está aí? Você vai me ajudar, doutora Thaís. Moisés foi como se fosse um advogado de Deus, assim, né? Deus falou: eu quero tirar o meu povo que está escravo aí do Egito, porque meu povo tem herança. E aí ele manda o advogado falar com o faraó, e ele tenta um acordo amigável. Ele fala assim: olha, amigavelmente, eu quero fazer um acordo. Daí, tem até a historinha, né? Os magos lá de Faraó jogam um cajado no chão, vira cobra. Moisés fala: joga o cajado dele, a cobra, o cajado de Moisés vira uma outra cobra, que come as outras cobras. É uma história bem ficção científica. E, gente, se as pessoas fizessem filmes do que está realmente relatado na Bíblia, seria mais emocionante que assistir Vingadores. Depois ele pega a cobra na mão, a cobra volta a virar um cajado, e aí ele fala: amigavelmente, você já viu que o meu cajado é mais forte que o dos teus magos aí, né? Então eu quero que você liberte esse povo aqui, que é o povo de Israel, porque eu vou levar eles embora. Esse acordo amigável evidentemente não deu certo. Então o que aconteceu? Deus entrou com recurso. E qual foi o recurso que Deus deu? As pragas. Chegou uma praga, chegou 2 pragas. Moisés tentou outro acordo, ele recusou. Chegou 3 pragas, 4 pragas, até que chegou a 10ª praga, que foi o anjo da morte. E o anjo da morte, ele foi lá e matou todos os primeiros filhos, todos os primogênitos que tinham no Egito, inclusive o filho de Faraó. Só não matou os filhos, os primogênitos das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Isso aqui é impressionante. Se a gente olhar isso, a gente vai ver que hoje a nossa casa está marcada com o sangue do cordeiro, mas não de um cordeiro, um animal, mas sim do Cordeiro Santo, que foi entregado por Deus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E esse sangue está hoje nas nossas casas, representado espiritualmente por nós. Você ainda não está com fé. Eu vou continuar a história, que daqui a pouco você vai acender. Acende o pavio aí, irmão, que hoje o fogo vai descer. Aí, quando o anjo da morte, Faraó fica muito triste porque o filho dele morreu. Aí Moisés volta: eu falei para você que valia a pena aceitar meu primeiro acordo. Agora, você que sabe, ou você libera, ou Deus vai entrar com outro recurso. Numa outra instância aí. Ele falou: não, vou liberar o povo. E aí falou assim: vai lá, pede para o povo entrar na casa dos egípcios, pegar o que eles quiserem, comida, ouro, vestes, o que eles quiserem, e manda embora. Então o povo foi lá, pegou tudo que eles queriam e saíram para o deserto. Pegaram animais, pegaram ouro, pegaram um monte de coisa e foram para o deserto. Moisés falou: é agora, rapaziada, vamos andar no pé. E aí eles começaram a andar, e aí todo felizão, provavelmente estavam cantando alguma coisa. Eles olharam para trás, e quem estava lá atrás? O exército de Faraó. Faraó liberou o povo, mas se arrependeu e falou assim: quer saber? Eu vou libertar eles, mas já que eles estão lá fora, pode ir matar todo mundo.
Pensa comigo, o exército de Faraó provavelmente era menos numeroso do que o povo de Deus. Porque se você for olhar, eram quantas pessoas, você lembra? 2 milhões? Eu não queria falar errado. 2 milhões de pessoas, gente, 2 milhões de pessoas, era bem improvável que o exército de Faraó tivesse um maior número que esse. Mas, como eles eram um povo escravo, aqueles que estavam ali nasceram em escravidão, 430 anos de escravidão, provavelmente numa batalha de mano a mano, o exército bem treinado de Faraó, com certeza aniquilaria todo o povo de Deus. Então eles chegaram numa cilada. E essa cilada, eles falaram assim, e agora? Quem poderá nos socorrer? Eles olharam para a direita, tinha uma montanha de pedra, olharam para a esquerda, era deserto, olharam para frente, tinha o mar, e aí eles pensaram, o que vamos poder fazer agora? O exército vai matar a gente. Moisés falou, calma, que Deus tem mais um recurso aí, né? Ele orou para Deus, Deus falou, pega o teu cajado e pisa na água. Deus não falou que ia abrir o mar, Deus falou, pega o teu cajado e pisa na água. Moisés falou, eu vou pisar, que você mandou jogar o cajado no chão, ele virou cobra, tenho certeza que no mínimo um barco eu vou virar agora. E aí ele vai, e quando ele pisa na água, sopra o vento, aquele mar abre, eu não sei como é que foi aquele negócio, queria poder voltar no tempo para assistir, mas o mar abriu e o povo passou a seco no meio do mar. E eles caminharam e atravessaram o mar. Quando chegaram do outro lado, eles olharam para trás, quem que estava entrando no mar seco também? O exército de Faraó. Falou assim, se deu certo para eles, vai dar certo para nós. Aí Deus olhou o povo lá, quando o exército entrou no meio do mar, o mar fechou, e eles foram todos afogados no mar, né? O segundo livramento de Deus para o povo de Deus. Então, gente, isso é verdade, não estou mentindo não. Se você for no Egito hoje, guias turísticos vão falar que foram encontrados restos de carruagens debaixo do Mar Vermelho, onde foi a travessia do povo. Tem até no Museu do Cairo, se for lá, tem algumas coisas que eles resgataram lá de baixo. Então, isso é verdade, verídico, venéreo, que eu estou te contando, fato venérico. Aí, eles saem de lá, lindo, maravilhoso, estou indo no deserto, estamos livres do Egito, e agora? Deserto, irmão, tem que comer no deserto? Pensa assim, quando você encontra uma árvore no deserto, certo? Imagina a briga, irmão, 2 milhões de pessoas para comer uma árvore, a tâmara do deserto. Imagina a briga, quem chegava primeiro, na hora que o pessoal olhava que tinha uma árvore, estava só as folhas, sobrou mais nada. Então, eles começaram a ficar com fome e começaram a cobrar Moisés. Moisés, lá no Egito tinha cebola. Ô Moisés, estamos com fome, a barriga está roncando, as crianças aqui estão chorando. Aí Moisés ora para Deus e Deus faz o quê? Caiu maná do céu e eles comem o maná. Olha que gostoso, estão comendo um pão que desceu do céu. Eu até ia falar o que significava maná, mas vou deixar para outra pregação, que eu quero acelerar o passo aqui. Aí, eles tiveram sede, falou, Moisés, nós estamos no deserto, você trouxe a gente para morrer de sede, como é que podemos sobreviver sem água? Deus falava lá e bate na pedra, Moisés falava, pum, na pedra, água. Falou, agora pode beber a pedra aí, tem água aí na pedra. E eles beberam a água da pedra, não uma vez, mas 2 vezes, e a Bíblia diz que essa pedra acompanhava eles onde eles iam. Velho, uma pedra que cuspia água, saía andando no deserto, cara. E aí, depois de um tempo que eles estavam lá, tomando água na pedra, bebendo água, falaram, cansamos do maná, Deus mandou as codornizes, e aí teve toda aquela história maluca, que eles comendo, os passarinhos voavam e paravam na mão deles, para comer. Deus falou assim, vou dar carboidrato e proteína para alimentar o povo. Aí o povo falou, Moisés, estamos no deserto. Está quente, Moisés, olha os meninos aqui, tudo suado. Como que a gente vai atravessar esse deserto com essas crianças? Olha os animais. Daí Moisés vai orar para Deus de volta, Deus manda mais um recurso, né? Manda lá uma nuvem que cobria todo o povo durante o deserto, refrescava o povo andava suavão, era o primeiro ar-condicionado inventado por Deus. Aí, Deus pega e fala o quê? Mas no deserto, irmão, você já foi para um deserto? Quem já teve a oportunidade de pisar no deserto? De dia é um calor insuportável, de noite é um frio. É frio demais. Quanto que estava a temperatura no Sinai quando você foi a última vez? -2 graus para subir, para descer. 34 para descer. Olha que variação, né? Quase Curitiba. Aí, a gente já está sendo treinado para o Sinai, irmão.
Não dá para reclamar. Aí, o que acontece? Menos 2 graus de noite, 34, 40 graus de dia. Deus mandou a nuvem, o ar-condicionado de dia, e mandou o aquecedor de noite. Tinha uma lareira no céu, uma coluna de fogo que aquecia o povo para dormir. Gente, Deus pensou em tudo, mandou ar-condicionado e lareira para proteger o povo. Aí, depois que eles já estavam caminhando num tempo, a Bíblia diz, lá no capítulo 19, chegamos, fomos do 1 ao 18, viu? Como eu fiz, foi rápido. Quando eles chegaram no capítulo 19 de Êxodo, eles chegaram no deserto chamado Deserto do Sinai. E ali, eles armaram as suas tendas. E aqui que eu quero entrar na mensagem agora. Esse deserto do Sinai. No deserto do Sinai, Moisés tem uma brilhante ideia de subir o monte para falar com Deus. Né? E Deus começa a falar com ele e tal. E lá nesse diálogo, nesse tete-a-tete de Moisés com Deus, Deus fala assim, desce, fala essas coisas que eu te ordenei para o povo, mas avisa, manda o povo, eu vou ler daqui a pouco ali, mas manda o povo se santificar, enfim, ele tem um tete-a-tete com Deus, e Deus fala assim, eu quero marcar um encontro com o povo, avisa eles aí que chegou a hora deles me conhecer de verdade. Olha só o que diz, vamos para a Bíblia? Põe o primeiro versículo para nós lá, Êxodo 19, 9, ó, andei 18 capítulo, 8 versículos na introdução, agora vamos para o resto. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, ó, uma nuvem espessa, gordinha, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creio eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Próximo. Disse também o Senhor a Moisés, vai até o povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Deus já está falando aqui, dando spoiler do que vai ser daqui a pouco. Estejam prontos para o terceiro dia. Para quem não entendeu, eu vou explicar o spoiler. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Próxima. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos do povo sobre o monte Sinai. Meu irmão, Deus falou assim, velho, esse povo já experimentou tanto de mim, já viveu tanto de mim, que agora chegou a hora de eu descer sobre eles, eu aparecer, eu mesmo não vou mandar mensageiro não, eu com toda a minha glória, vou descer para ter um encontro com o povo. E aí Moisés dá uma orientação que Deus sabia que é um pouco perigoso ter um encontro assim, muito perto com Deus. Então ele dá uma orientação para o povo. Qual era a orientação do povo? Marcará limites ao povo em redor. Então eles falam, vai perto do monte, ao redor do monte, você vai dizer, até aqui vocês podem ir. Dizendo, guardai-vos e não subais ao monte. Primeiro Deus diz o quê? Não suba no monte, nem toqueis no seu termo, nem toque no comecinho do monte, nem pegue nenhuma pedra. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. O que Deus está falando? Vocês nem viram metade do que eu sou capaz, então a hora que eu estiver descendo no monte, não se atreva, certo? Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, ou seja homem, não viverá. Aí ele dá a segunda orientação. Enquanto eu estou descendo, não suba. Prestou atenção aí? Enquanto eu estou descendo, não suba. Mas, soando a buzina, o quê? Longamente. Então, subirão ao monte. Deus nesse dia criou o primeiro sinal. Sabe quando você está no colégio, faz a galera vai embora? Ou chega, né? Então, Deus falou assim, vai tocar um sinal, uma buzina, longamente, eu não sei qual que era o timbre da buzina, né? Podia ser esse ou outro, não sei. Mas, quando tocar essa buzina, bem longamente, quando essa buzina der um sinal assim, bem comprida, então vocês podem subir no monte. Qual que era o propósito de Deus aqui? Acho que esse é o último versículo dessa parte. Isso. Qual que é o propósito de Deus aqui? O propósito de Deus é
chegou o momento de eu me revelar quem realmente eu sou para o meu povo. Chegou o momento do povo que conhecia falsos deuses, que vivia uma falsa cultura, que estava num lugar onde é a representação do mundo, que é o Egito, que vivia a idolatria, os sacrifícios e toda aquela coisa toda. Chegou a hora deles conhecerem quem é o Deus que tirou eles do Egito. Afinal de contas, eles já tinham visto o poder de Deus? Sim ou não? Sim, né? Poxa, veio as pragas, depois abriu o mar, depois eles comeram, a pedra cuspiu água, veio a nuvem, veio a coluna de fogo. Eles já tinham experimentado o que Deus podia fazer, mas Deus falou assim: chegou a hora de eu mostrar que o meu poder é infinitamente maior do que aquilo que eles já viram. Porque se eles acham que eu sou só coluna de fumaça e coluna de fogo, eles estão enganados, eu sou muito mais que isso. E ele falou assim: eu vou descer no monte. Poucas vezes Deus desceu. E nessa situação, quando ele viu todo aquele povo reunido, ele falou: chegou a hora de eu, pessoalmente, me revelar para o povo. E ele marcou um encontro, falou assim: enquanto eu estiver descendo, não entra no monte. Só entra no monte quando a buzina soar longamente. Aí vocês vão poder subir. Mais do que conhecer o poder de Deus, nesse dia, o que Deus queria era que o povo começasse a ter uma relação pessoal com Ele. O principal objetivo de Deus, eu já vou chegar na família, irmão, parece que eu não estou falando nada de família, né? Fica esperto aqui, daqui a pouquinho. Parece que Deus não só queria se revelar o seu poder, mas queria ter uma revelação. O que a Bíblia diz ali é que Deus queria falar ao povo. Então o desejo de Deus é que as pessoas conhecessem Ele, tivessem relacionamento com Ele, assim como Ele queria ter relacionamento com elas. E o desejo de Deus foi: vou fazer algo tão legal. Você vai ver o negócio legal que Deus preparou aqui. Vou fazer algo tão legal, tão bacana para mostrar o meu poder. Eu mesmo vou descer no cume do monte, numa bola de fogo. O negócio vai sair fumaça, vai vir trovão, relâmpago, vento forte, terremoto. Eles vão tremer as pernas de medo. Por quê? Porque é isso que eu quero para o meu povo. Eu quero que eles conheçam qual é a plenitude do meu poder. Eu vou descer sobre o monte e eu vou falar direto com eles. Então Deus queria estabelecer aí uma relação pessoal com o povo. Mas vamos ver o que aconteceu. Êxodo 20, o 18 ao 21. Vamos ver. E todo o povo viu o quê? Os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Eu não posso ler todos os versículos, mas um pouquinho atrás, Deus dá o spoiler para Moisés: avisa eles que vai ser assim, avisa que o monte vai fumegar, avisa que vai ter trovão, avisa que vai ter uma nuvem espessa, avisa que vai ter vento, terremoto, e avisa que eu mesmo vou me assentar no cume do monte, em uma bola de fogo, uma chama de fogo, vou me assentar no cume do monte, e quando soar a buzina, peça para o povo subir. Gente, eu quero ir para o Sinai, velho. Eu quero ir para o Sinai, porque foi o lugar onde Deus pisou na terra. Eu quero ir para o Sinai. Eu já vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Maio de 2021, eu vou para o Sinai junto com você. Só algumas pessoas acreditaram. E aí ele avisou: vai ser desse jeito, vai fumegar, vai ter relâmpago, mas peço para eles não ter medo. Eu não estou aqui para matar ninguém, eu estou aqui para me revelar. Volta lá. No 18. E todo o povo o quê? Viu os trovões que eles sabiam que iam acontecer. Todo o povo viu os relâmpagos que Moisés já tinha dito que iam acontecer. Todo o povo ouviu o som da buzina e o monte fumegando, a terra tremendo, a bola de fogo no cume do monte. Eles viram tudo isso que Moisés já tinha dito que ia acontecer. E o povo vendo isso, ouvindo a buzina, em vez de subir no monte, o que eles fizeram? Se retiraram e se colocaram aonde? Longe. E então eles disseram a Moisés: fala tu
conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que morramos. Volta, vamos ler de volta. Falei que tem um povo aí, que tem outro povo aí na Bíblia que teve medo de buzina. Disseram a Moisés o quê? Fala tu conosco. Se você falar com a gente vai ouvir, mas não peça para a gente subir no monte. E não fale Deus conosco para que não morramos. E vai para o próximo, 20. E Moisés disse ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E olha o que aconteceu no 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão aonde Deus estava. 2 milhões de pessoas, um monte de gente, um monte fumegando, um lugar que cabia todo mundo, e só um entrou. Qual que foi a fala que eles falaram? Fala tu conosco. Vai lá no nosso lugar. E o que Deus falar, a gente vai ouvir, não tem problema, a gente não precisa ter encontro com Deus, porque a gente sabe que o que você fala vem da parte de Deus. Alguma semelhança? Quantos de nós viemos à igreja para ouvir Deus falar na boca do pastor? E Deus está pedindo: entra no teu quarto, porque hoje eu quero me revelar para você. E você fica na sala assistindo Netflix. Quantas vezes Deus está falando assim: vem até mim, porque o acesso hoje é liberado, não tem mais véu. Entra no lugar onde eu estou. E você diz: eu prefiro ouvir da boca do pastor. Porque certamente, para ouvir a voz de Deus, a gente precisa morrer. Isso eu vou deixar para o final. Já estou dando spoiler do final da mensagem. Deixa eu ler aqui para não trocar. O povo se aproximou, como Moisés havia pedido. Ficou ali na marcação onde Moisés tinha delimitado. O povo viu todos os sinais que Moisés disse que aconteceria. O povo provou que aquilo que Moisés estava dizendo era verdade. Um pouquinho antes, o próprio Deus já fala com Moisés, antes de Moisés entrar. E ele fala com Moisés na frente de todo o povo, e o propósito de Deus era exatamente esse: deixa que eu vou falar com você na frente de todo mundo, para que eles acreditem em você, para que eles não comecem a duvidar daquilo que nós estamos fazendo juntos. Então Deus fala com todo o povo. Depois que Deus fala com Moisés, soa a buzina, e aí é a hora de todo o povo entrar e provar a glória de Deus. É a hora de todo o povo entrar e ser cheio do temor de Deus, a fim de que eles não pecassem mais. É a hora deles conhecerem não só o poder, mas a graça de Deus. E o que eles fazem? Recusam por causa do medo. Eles preferem ficar onde? Numa zona segura. Eles não ficaram nem aonde Moisés tinha mandado ficar. Eles recuaram e falaram: aqui é mais seguro. Aqui é a nossa zona de conforto. Moisés, daqui a gente pode ver Deus falando com você. Pode ir. A gente não precisa ir junto. Quantos de nós estamos sentados aí, esperando que Deus fale com ela? Quantos de nós estamos sentados e a nossa família está assim, ó, o diabo fazendo o que quer, e a gente está sentado esperando que alguém vai fazer uma visita? Se a gente pede visita e por algum motivo as pessoas sobrenaturais que Deus elegeu para serem pastores não podem ir, misericórdia, irmão.
Sabe que Deus só elege super-homem e super-mulher, né? Para ser pastor, né? Normalmente. Eles não têm problema, nunca tem um imprevisto, né, pastor? Pastor normalmente não trabalha, só faz isso, visitar o povo. Eu estou sendo irônico, tá? Não acredite em mim. Mas se acontece do pastor não poder visitar, e tem gente que acha que pastor é clarividente, que pensa assim, fiquei doente, fui para o hospital e nenhum pastor foi me visitar. Mas criatura, você avisou o pastor que você estava no hospital? Não, mas ele devia saber. Claro. Né? Junto quando a gente é ungido, Deus dá uma bola de cristal, a gente fica assim. Irmão, Deus já te deu o poder para transformar a história da sua casa. Deus Ele não vai te dar, Ele já te deu, está dentro de você, porque a palavra de Deus diz que aquele que aceita Cristo, o Espírito Santo faz morada, e o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia, é o Espírito que habita em você. Não tem desculpa, você pode tomar a sua posição, se você quiser. Deus está falando, você já tem a arma, vem aqui para pertinho de mim que eu vou te ensinar a usar. E o que a gente faz? A pastora Ingrid tem mais autoridade. Os pastores podem fazer melhor. A oração dele tem mais poder. E Deus está querendo mudar a história da sua família. E está sendo atrasada porque você está na sua zona de conforto. Deus vai mudar. Vai mesmo. Porque eu não duvido do poder de Deus. Mas você pode atrasar bastante aquilo que Deus tem para fazer na sua casa. O sobrenatural. Quantos querem ver o sobrenatural de Deus? A metade da igreja quer, graças a Deus. O sobrenatural sempre está fora da nossa zona de conforto. O que acontece é que a gente está esperando desfrutar das bênçãos de Deus, dos milagres. A gente quer ouvir aquilo que Deus tem. A gente quer saber as profecias, mas a gente não quer assumir um compromisso com Ele. Subir no monte significa assumir a minha posição como filho, como sacerdote real, geração eleita, escolhida por Deus, para transformar a história da tua casa primeiro, e depois a história de muitas gerações. Isso é subir no monte. O nome dessa mensagem é subir no monte. Vamos subir todo mundo no monte hoje. Algumas pessoas vão subir comigo. Mas subir no monte exige renúncia. Que tipo de renúncia? Renunciar às práticas que o Egito faz. O Egito na Bíblia representa o mundo. E quantas vezes a gente se torna igual ao mundo? Subir no monte significa abandonar as velhas práticas, os velhos deuses, as velhas coisas que nos ensinaram e estar aberto a ser transformado pela glória de Deus para poder fazer o certo. Significa abandonar o tempo que eu ficava ocioso, sem fazer nada, para subir no monte e falar com Deus. Significa assumir a responsabilidade pela nossa família. Deus vai transformar a sua família. Deus vai transformar a sua família. Deus vai fazer uma revolução na sua casa. Mas primeiro, Ele está procurando pessoas que tomem responsabilidade por ela. Sabe o que aconteceu com todo esse povo, inclusive Moisés? Viram a terra, mas não entraram nela. Eles viram a promessa, mas não desfrutaram. Eu declaro que no dia de hoje você vai assumir a responsabilidade em Deus, e você não vai só ver a promessa, como você vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem separado para você. Eu declaro que nem um dia mais o diabo atrasa a sua vida na zona de conforto. Eu declaro no nome de Jesus que hoje você toma a decisão de subir no monte e ser um sacerdote dentro da sua casa. Vamos para o próximo. Um subiu. Como é que é o nome desse um? Moisés subiu.
E o que Moisés desfrutou naquele monte? Ele desfrutou, meu Deus, cara. Meu Deus. O próprio Deus desceu no monte e ninguém quis entrar, Moisés entrou sozinho. Você acha que Moisés não sentiu medo? Primeira vez que ele subiu num lugar que estava pegando fogo, fumegando, relâmpago e trovão. Nós estávamos lá no sítio, no final do ano, deu uma tempestade e caiu um raio bem do ladinho da gente. A gente já ficou, tudo nós, com medo. Imagina vários, irmão. Pau! Que o raio é ter o som, eu sei, gente, não foi raio lá fora, fui eu que fiz o som aqui, tá? Pode ser que você tenha se assustado, mas fui eu que fiz. É um negócio ensurdecedor, cara, porque eu só, quando de longe a gente só escuta aquele barulhão, né, grave, que eu não tenho. Mas, de perto, ele faz assim, pau, do teu lado, misericórdia. Que Deus me proteja. Mas aqueles raios caindo em cima do monte, relâmpago, trovão, aquela barulheira louca, o chão começou a tremer, vibrando no chão. E aí, Moisés falou, ninguém vai comigo. Arão, não, Moisés, vai lá. É para ir agora, Deus? Vai acalmar um pouquinho, não? Né? Moisés, por mais que tivesse medo, ele subiu. A Bíblia diz que ele entrou na escuridão, aonde Deus estava. A gente imagina que Deus vai vir na luz, né? Ele deixou tudo escuro, vai lá, entra lá. Você vai ver eu. Por que escuridão? Porque ninguém pode ver a face de Deus. Deus falou, eu quero descer a minha nuvem sobre a sua casa. Mas Moisés teve que construir uma tenda fora do acampamento, porque o povo não quis subir. A Bíblia diz que quando Moisés chegava na porta, descia a nuvem, todo mundo saía da sua tenda, ficava olhando Moisés. Moisés entrava, quando Moisés entrava, eles ajoelhavam e ficavam adorando de longe. Tem muita gente que está assim, vendo pessoas desfrutando da glória de Deus e assistindo, nossa, que bonito que Deus está fazendo na vida dele. Deus quer fazer na sua também. Suba no monte hoje. Suba no monte hoje, entra na tenda da congregação, suba no monte hoje, toma a responsabilidade, irmão. Chegou a hora de parar de brincar de ser povinho de Deus, chegou a hora de se tornar o povo de Deus, a geração dos últimos tempos. Eu vou terminar, prometo para vocês, um dia. Eu não falei quando, né? Vou terminar. E nesse dia, Deus pega e fala para Moisés assim, Moisés, e eu já pulei alguns capítulos, e já estou lá no 33, fala para Moisés, sobe no monte, de volta, naquele mesmo monte que fumegou, mas não vai fumegar hoje não, sobe lá no monte. E Moisés olha para Deus e fala assim, se você me ama, se você valoriza a minha presença, em outras palavras, se você viu que tudo que o Senhor me pediu, eu fiz, mostra-me a sua glória. Olha lá o próximo versículo. Êxodo 33, 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Irmão, alguém que entrou no monte pegando fogo, tremendo, vento, trovão, chuva, aquela coisa arada toda que a gente já leu. Ele falou assim, mostra-me, eu entrei na escuridão, agora eu quero ver a luz. Sabe o que isso me diz? Só teve um homem na Bíblia que pediu para ver a glória de Deus, assim, só Moisés. E olha que os outros nem chegaram perto de ver a glória de Deus. Sabe o que isso me diz? Que quanto mais próximo a gente está de Deus, mais a gente quer dele. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais desejo eu tenho dele. Então se você está assim, um pouco desanimado, andando um pouco triste, pensando em sair da igreja, pensando em largar o ministério, volta para o monte da onde você saiu, porque a hora que você chegar lá em cima, a chama do teu coração acende de novo, e você não vai voltar a ter o que você tinha, você vai querer ainda mais.
Vamos lá, vai para o 20. Pulei o 19 ali. 20. 33, 20. E disse mais, Deus está dizendo agora, você não vai poder ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Era o que Moisés queria. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Ou seja, Deus levou ele para um lugar perto, ainda mais perto. E aqui eu te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, eu pôr-te-ei numa fenda nessa penha, nessa rocha, e eu te cobrirei com a minha mão, e até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face você não vai ver não. Você não pode morrer agora, Moisés, mas eu vou te deixar me ver pelas costas. Irmão, você não está ligado o que aconteceu nesse dia. O trem foi doido lá no monte, cara. Ele entrou no meio no buraco de uma pedra, Deus botou a mão em cima assim, tipo assim, sabe aqui? Cara, ele estava no buraquinho, Deus colocou a mão, Deus passou. Quando Deus passou, imagina Moisés pulando para fora para tentar ver um pouquinho mais do que ele tinha direito. Pá! E ele vê a glória de Deus. Nem imagino como Moisés ficou, se ele ficou de pé, se ele não ficou, acredito que não. A gente só vê um pouquinho da glória de Deus e a gente já cai, né? Meu Deus! E diz que Moisés viu Deus cara a cara. Diz que Moisés viu cara a cara não, desculpa gente, pulou essa parte. Moisés viu a Deus pelas costas, pegou um pedacinho da glória de Deus. Você já viu um cometa? O que é um cometa? É uma rocha que fica no espaço, certo? Às vezes grande, às vezes pequena, fica rodando. Essa rocha, ela viaja em alta velocidade. O que acontece com isso? Ela gera uma cauda. Já viu a cauda do cometa? Tem o cometa Halley, os caras desenham um cometa riscando assim com uma cauda, né? Mas o cometa é só a pedra que está na frente. Tudo aquilo atrás é só a cauda. É só o resquício, é só Não é delay. É só tipo assim, o resultado que a passagem daquele cometa causa. O que Moisés viu foi só o resultado da passagem de Deus por aquela rocha. Irmão, você não está ligado o que aconteceu. Eu vou te falar o que aconteceu, eu não vou poder segurar. Vai lá. 34, 30. Sabe o que aconteceu nesse dia? Foi tão maluco o negócio que Moisés ficou lá 40 dias. Ele não comeu e nem bebeu, nem precisava. Então, depois que ele desceu para falar com o povo, olha o que aconteceu. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Rapaz. 34, 33, só para a gente finalizar essa parte, para pular para a próxima. Assim que Moisés acabou de falar com eles, colocou um véu sobre o rosto. E aqui você vai ver que isso não durou algumas horas. Moisés ficava com o véu no rosto, fazia acho que talvez só 2 furinhos, só o farol de milha acesa assim, e o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés brilhava, irmão. Cara, passa glitter na cara e acende um farol para você imaginar o que foi. Faz o teste, Não precisa fazer em mim, faz na sua casa, sozinho. Tem gente imaginando como é que ia ficar de glitter na cara, né, com o farol aceso. Moisés estava com o rosto brilhando, cara, brilhando. Brilhava tanto que as pessoas falaram assim, não vou nem chegar perto. Moisés virou o primeiro Super Saiyajin. Ela não entende, Dragon Ball, Super Saiyajin, ele fazia assim e brilhava. Moisés estava lá brilhando. Certo? E eles ficaram com medo de chegar perto de Moisés. Moisés, ele tinha que falar e cobrir o rosto. E aí, quando o negócio ia apagando, Moisés entrava na tenda da congregação, Deus descia de volta, o rosto dele brilhava de volta e ele saía da tenda assim.
E todo o povo ficava olhando de longe, e ele falava, e Moisés e cobria o rosto e voltava para a tenda, brilhava de volta, ele aparecia de novo. Cara, Moisés, ficou com o rosto brilhando. Só de contemplar o resultado, o finalzinho do que é a glória de Deus. O rastro, perfeito, obrigado. Fugiu a palavra. Cheguei no rastro. Terminei de ler Êxodo, tá, gente? Essa é até o final de Êxodo. Moisés pôde contemplar uma glória temporária. Aquilo que Moisés contemplou, por mais que fosse extraordinário, passava. Ele tinha que voltar a recarregar. Moisés era que nem uma lanterna recarregável. Você usa, ela vai apagando a luz, ele voltava na fonte para recarregar e voltava. Certo? Era temporária. Mas isso já foi tão extraordinário, cara. Imagine teu rosto brilhando, só que se fosse algumas horas. Seria legal, não seria? Não precisa dar risada. Ou que se quiser dar risada, pode dar risada também. Mas, cara, já foi tão bom. Já foi tão perfeito. Ele pôde ver aquilo que nenhum homem nunca viu. Ele viu a glória de Deus pelas costas. Ele viu a glória de Deus pelas costas, mas era uma glória temporária. Por isso, eu não tenho inveja de Moisés, porque a glória que Deus tem para nós não é mais temporária. A glória que Deus tem reservado para mim e para você é uma glória permanente. A visita que Deus tem não é só de vez em quando na tenda. A visita que Deus quer fazer não é mais visita, Ele quer te fazer morada. Está duvidando de mim? Vou ler. Vamos para 2 Coríntios. Dá um pulinho na Bíblia. 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. E se o ministério da morte, está falando da lei, o ministério da morte, gravado com letras em pedra, desculpa, só para caráter de informação, foi nesse dia que o rosto do cara brilhou que Deus deu os 10 mandamentos, tá? Foi gravado na letra de pedra. Talvez nem precisaria dos 10 mandamentos se o povo tivesse subido no monte, mas como o povo não subiu no monte, Deus teve que colocar a lei para colocar o povo dentro de um cercadinho. Talvez. Mas o ministério que era da morte, gravado com letras em pedras, ele veio como? Como que veio o ministério? Como que a lei veio? Em glória. Deus deu a lei no dia em que Moisés teve o encontro mais próximo com ele. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória no rosto de Moisés era tão forte que eles não podiam nem fitar os olhos. E olha que essa glória era transitória, era temporária, durava um pouco e depois passava. Como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Se a glória de Moisés já foi daquele jeito, imagina a glória que o próprio Espírito de Deus pode fazer na sua vida. Ou será que a glória da lei é maior do que a glória do Espírito? Será? Eu não sei se tem pessoas aqui que querem experimentar a glória de Deus. Algumas. 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, que esperança? Ele está seguindo o texto, de que a glória do ministério do Espírito é maior do que a glória que se manifestou em Moisés. Tendo essa esperança, usamos de muita ousadia no falar. Quem estava escrevendo isso? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo viu um cara doente e ele não estava perguntando se o cara queria ser curado, não. Ele não tinha medo. Ele ia para a prisão, ele não tinha medo de ficar na prisão. Por quê?
Porque ele falou, se a glória de Moisés já foi grande, a do Espírito que está em mim é ainda maior. A do Espírito que está em você é ainda maior. O Espírito que habita em você, ele não te visita, ele mora dentro de você. Ele tem uma glória ainda maior esperando para se revelar. Ele só quer que você suba do monte, irmão. Pode ser que na sua casa tenha uma tempestade acontecendo. Pode ser que a sua casa esteja fumegando, esteja problemas, doença, solução, incrédulos, vício. Pode ser que a sua casa esteja por um fio. Se você perder o medo e subir no monte, Deus vai fazer resplandecer a sua glória na sua vida e em toda a sua casa. Se você quiser ser como Moisés e subir no monte, Deus vai mudar a história. Sabe por que a nossa casa não é transformada? Porque a gente está que nem o povo olhando de longe, cobrindo o rosto onde resplandece a glória. A gente está colocando o véu para separar a glória. O véu que foi colocado no templo é só um reflexo do que aconteceu com Moisés. Não era para esconder a presença. O véu do templo era porque o povo que não quer conhecer a Deus, ele não pode contemplar a sua glória. E assim no templo aconteceu como Moisés. Muitos ficaram de longe. Alguns sacerdotes se aproximavam de perto, mas apenas um homem podia acessar a presença. E foi assim até o dia que Jesus veio até a terra, morreu na cruz, e ele de braços abertos, o seu sangue escorrendo, o seu corpo açoitado, ele grita: está consumado. E então a terra treme de novo, as nuvens vêm de novo, os relâmpagos vêm de novo. Alguma semelhança? Você não entendeu a semelhança, vou ver para você entende. Jesus morreu, você lembra? E o que aconteceu? O dia virou noite, se encheram de nuvens, relâmpagos e trovões, e vento forte, e quando Jesus grita: está consumado, terremoto sobre a terra. E nesse momento, o véu é rasgado. Aquilo que nos impedia de aproximar de Deus por causa da incredulidade é retirado. E agora eu não preciso mais de véu, eu não preciso mais de cerimônias longas. Eu só preciso dizer: Deus, eis-me aqui, eu vou subir no monte. Vamos continuar. Não terminei o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, você não vai ser como Moisés, que vai se esconder dentro de casa. Você vai ser aquele que vai ter orgulho de mostrar a glória de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus negócios. Mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mesmo que Cristo tenha rasgado o véu, tem gente ainda costurando o véu que Cristo rasgou. Tem gente falando: Jesus, eu sei que você morreu, mas deixa para o meu pastor entrar, eu vou costurar de volta esse véu. A presença não é mais para um, é para todos. A presença é para você, a glória é para você, a presença é para você, o poder é para você, a transformação é para você, a cura é para você, a libertação é para você. Tudo isso já está consumado. Eu vou dizer mais: tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Você não precisa pedir mais nada para Ele, não. Você só precisa tomar a tua posição. Ei, qual é o milagre que você precisa hoje na tua família?
eu vou dizer, já está feito. Já está feito. Já está feito. O vício já foi derrotado, a doença já foi tirada na cruz, a incredulidade já foi arrancada, a separação entre nós e Deus já foi retirada, já está feito. O que é que eu e você precisamos fazer? Subir no monte. Subir no monte. Vamos seguir. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração de outras pessoas, não mais de nós, deles. 16. Mas quando se converterem ao Senhor, volta. Até o dia de hoje, quando as pessoas da sua família olham para a mensagem do Evangelho, ainda o véu está posto no coração deles. Quando o mundo, quando a tua família, que ainda não conhece a Cristo, te vê, eles ainda não contemplam a glória de Deus, porque o véu está sobre o coração deles. Mas passa. Mas quando eles se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu se tirará. 17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, a glória do Espírito é maior do que a da lei, e aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Quer que eu te fale onde o Espírito de Deus está? Faz assim com a tua mão, bem forte, e bate no peito. Está aí. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. E se você está na sua casa e o Espírito de Deus está em você, tem que haver liberdade lá. Mas como? 18. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Você não vai só, a tua pele não vai só brilhar, você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. É o que está dizendo a Bíblia. Todos nós com o rosto descoberto vamos refletir o quê? Como um espelho. Imagina que Deus está na sua frente e no lugar do seu rosto tem um espelho. O que é que as outras pessoas vão ver? O seu rosto ou o de Deus? Não vai ser só como Moisés, que a glória penetrou na sua pele. Vai ser refletido como um espelho. Vai ser impossível das pessoas te olharem e não verem Deus. E quando isso acontecer, nós vamos ser transformados de glória em glória, de glória em glória, com glória cada vez maior, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.